Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Todos estão bem? Irmão, pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 皆さん元気ですか？どうぞお座りください。 Pedrão, respira. Você está sendo bom, está sendo uma bênção. Vamos lá, junto nós venceremos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram, pela Priscila. A Priscila está mandando a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Miqueias nasceu, chegou, irmãos? Meu Deus do céu. E eu achei também que ia demorar, mas meu Deus, Senhor Jesus. E aí os pessoal ficam brincando, Nossa, Priscila agora tem que descansar. Eu falei, quem tem que descansar agora é eu, irmão. É eu que tenho que descansar agora, porque olha, não foi fácil, 2 meses aí na correria, na luta. Mas assim, uma coisa eu tenho que falar, é agradecer a Deus. まず、私の妻のために祈ってくださった方々一人一人に感謝します。とても長い期間でしたし、たまに僕は笑われるんですけど、私の妻じゃなくて今回私がちょっと癒しを求める場合だと思います。ちょっと結構僕も疲れたんで、でも私の息子も生まれてとても今嬉しいです。 Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa manhã eu gostaria que cada irmão abrisse o seu coração para a palavra de Deus. Porque cada domingo tem sido especial, cada domingo Deus tem agido de uma forma diferente. Eu estava no banco ali me segurando, porque a gente quer cantar, a gente quer gritar, mas a gente sabe que vai ministrar a palavra, a gente não fica rouco, aí não sai nada. Mas Deus é bom, irmãos, todo o tempo Deus é bom. まず皆さん御言葉に対して御心を開けてほしいです。私は本当に神様の臨在を感じて本当に叫びたいし、もう本当に心から賛美したいという気持ちは非常にありますが、今日メッセージだったのでそんなに叫べないという状態でありました。 Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Romanos 8. Vamos ler do versículo 14 em diante. E o tema da minha mensagem é: quem você é? Tecno ou Ruiós? ではローマンの8章14節から読みたいと思います。私のメッセージのテーマは、あなたは誰ですか？テクノスかフイオスか。 Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, pela vida do Pedro. Sabemos, irmão, que não é fácil. Não é fácil, irmão? Está traduzindo, mas o Pedrão está saindo muito bem. E logo, logo nós iremos ver o Pedrão aí, irmãos, traduzindo aí para prefeitos, políticos, irmãos, para toda aí essa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos acharam? Digam amém. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Todos acharam? この聖句を見つけた人はアーメンと言ってください。 Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim para os nossos corações: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 14節から19節。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなくて、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ、父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを明かしてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。アメン。 Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Irmãos, aqui para vocês entenderem, então, aqui quando a gente lemos aqui o Romanos 8,16,
Diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui a palavra filhos, quando traduzida para o grego, irmãos, ela chama teknon, que é tipo recém-nascido, crianças pequenas. まず、ローマの8章16節を読んでみますと、御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを明かしてくださいます。この聖書に16節に書かれてある子供というのはギリシャ語に直すとそこにも書かれてある通りにテクノになります。それは生まれたばかりの子供みたいなそういう意味になります。 Amém? Então Paulo aqui está dizendo para nós aqui, irmãos, que todos que nasceram em Deus são técnicos. Então automaticamente estamos salvos por Deus. ここに書かれてあるのは生まれた人たちは全員テクノであるから皆さん救われているということになります。 E em Romanos 8:14 vai dizer assim, ó, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a palavra aqui para filhos é huios. この14節を見ますと、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。で、こっちの子供はフイオスとなります。 Então, para que a gente entenda melhor, irmãos, o que eu irei estar falando hoje para nós é sobre maturidade. E muitas vezes quando a gente pensa assim, sou maduro, tenho maturidade, a gente já pensa às vezes em uma pessoa assim mais velha, uma pessoa de cabelos brancos, uma pessoa mais experiente que já passou por muitas situações na vida. この私たちが今日話す内容というのは、その人が熟成しているか、大人に近い人なのかということです。 Mas quando falamos maturidade referente à Bíblia, irmãos, é o quanto que nós temos de Deus dentro de nós. 私たちが聖書の中でもう大人に近い熟成している人について話しますと、どれほど神様を心の中に受け入れているかとなります。 E eu acho impressionante, irmãos, que quando a gente vai ministrar a palavra, geralmente a gente pede para Deus confirmar para os nossos corações, para Deus trabalhar aquela palavra em cima de nós. E Deus ele tem falado, Deus ele tem agido de modo diferente na vida, eu creio que de cada um e principalmente na minha vida. 結構私はすごいと思うのですが、私だけではなく皆さんが何かしらメッセージをするときに神様のなんていうか許可というかTecnos. Não, como é que fala? Tipo, Amém, irmão. Vamos deixar ele pensar por enquanto aqui. Enquanto isso eu vou falando, porque a gente sabe que não é fácil, irmão. Não é fácil mesmo, não. Só quem está aqui na frente, no lugar dele aqui, fala aí, Pedrão, tem isso, né, Pedro? Mas fica calmo. Vamos deixar Deus agir, naturalmente. Entendeu? Olha para mim, vamos deixar Deus agir naturalmente, tá bom? Calma. Você tem o Espírito Santo de Deus. É isso que importa na nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nada pode nos impedir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então como vocês sabem, não foi nada fácil para mim, irmãos, esses 2 meses. Nem também para a Priscila também, coitada. Né, irmãos? E eu tenho aprendido muito com isso. Porque eu vi, irmãos, através da vida do Salomão, o amadurecimento que ele teve. さっき忘れてた言葉、方向性でした。神様、私はメッセージをするときには神様の方向性を求めています。で、私はそれを私の息子に大いに見ることができます。 E a gente sabe que não é fácil, irmãos, para uma criança, quando a mãe sai de perto da casa ou sai de perto daquela criança, aquela criança de um modo ou de outro, ela tem que amadurecer. Porque a gente sabe que mãe é mãe, mãe gosta ali de fazer carinho, mãe gosta de fazer as vontades do filho. Geralmente os pais já são um pouco mais rígidos com os filhos, o pai já não passa tanto a mão na cabeça, o pai quer que o filho amadurece. Então Deus tem trabalhado na minha vida dessa maneira, de como eu tinha que ser com meu filho, era como Deus tem que ser com nós. 子供というのは母がいなくなるともっと成熟な人になる必要があります。なぜならばその母がいないので、母っていうのは母じゃないですか。その自分の気持ちをなんていうかしてくれますし、でなんか優しい言葉をかけてくれるそういう存在ですし、ですがその一方に父というのはあんまり母とは違って、なんていうか優し怒っている人ではないわけではなくて、その母さんに比べたらあんまり優しくないそういう存在です。なので、私たち、私の神様は私にそういう扱いをしてくださって、
神様が私にしてくださった扱いを私も私の息子にする必要があるなとそう思いました。 Amém. Se eu tiver muito rápido, você fala, tá bom, Pedro? A gente vai fazendo por etapa, tá? E por um pai ter que causar esse amadurecimento no filho, não é fácil também, irmãos. A gente acaba sofrendo também. Mas o pai, ele sabe que lá na frente aquilo vai ser bom para ele mesmo. 父が息子を成熟な人にするためにはやっぱりそれ難しいんですよ。簡単なものではないのですが、その未来を見据えて、その息子が成熟な人になるということです。 Então Paulo aqui, quando ele fala para a igreja de Roma, era como se os romanos ali, a igreja de Roma ali, irmãos, já eram convertidos. O povo já conhecia a palavra de Deus ali. E me chamou muita atenção quando Paulo ele cita essas duas palavras para esse mesmo povo, técnico e ruios. パウロがこのローマへの教会、ローマへの人たちに、もともとその教会が神様のものだのかのように、パウロがメッセージを伝えるときに、私は非常にこの子供、フイオスとテクノ、この2つを使っているのが非常に興味深いと思いました。 Então, o técnico ele fala da identidade, você nasce de Deus. E Ruios fala da maturidade, você vive como um filho guiado pelo Espírito Santo de Deus. テキノンというのは神様、その遺伝、神様から生まれたということを言っています。それに対してフイオスはもともと成熟した人、もう大人に近いそういう人です。 E é muito bom, irmãos, quando nós ficamos acolhidos ou quando nós ficamos assim acomodados com aquela situação, a gente deixa aquele modo de conforto em nós, meu, agir daquela maneira ali, a gente fica confortável e a gente não quer causar mudança, porque quando tem mudança, nós temos que sair da nossa zona de conforto. 私たちがこの周りの状況がとても心地よい時には私たちその状況を変えたいという気持ちが全くないんですよね。その周りの状況、今の状態を続けたいとそう思ってしまいます。 Eu ficava muito me perguntando assim para Deus, falei, Senhor, o que eu devo fazer nessa situação, na situação a qual eu me encontro? E a gente vê o trabalhar de Deus de modos diferentes, na vida de cada um de modo diferente. E na minha vida, irmãos, eu tenho visto a mão de Deus em todos os sentidos. Desde a internação da Priscila, que foi um caso assim rápido, sem nós estarmos preparados ou esperar, até com o amadurecimento do meu filho também. E Deus sabe que muitas das vezes, Deus me viu chorando, porque não é fácil você empurrar um filho seu para o amadurecimento, porque é necessário para ele naquele momento. 私のこの出来事というのはとても多かったですし、非常に多かったです。その私の妻の入院から私の息子の成熟な人になるこのなんていう手順、このパターンっていうのは道のりは非常に私にも成長を与えてくれました。 E Deus ele tem falado fortemente, irmãos, no meu coração que é isso que Ele quer para nós. Deus ele não quer apenas que nós ficamos acomodados porque somos filhos. Deus não quer que a gente continuemos no berço, não quer que a gente continuemos na mamadeira. O Senhor ele quer que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer que criamos esse amadurecimento dentro de nós. 聖霊様は私たちは未熟な人ではなくて、もっと神様に近づくそういう成熟な人、神様の御言葉を聞けるような人になってほしいと望んでいます。 E a gente tem visto, irmãos, a mão de Deus nesse momento agindo nas nossas vidas. E Deus ele tem falado nos cultos, Deus tem falado nas palavras com cada um de nós aqui, que nós temos que sair dessa zona de conforto, nós temos que sair do berçário, igual a gente diz, porque a própria vida nos ensina que nós temos que nascer, crescer, amadurecer, irmãos, e ensinar também. 神様の言葉はすべてを通して私たちに未熟な人から成熟な人になる必要があるとそう私たちに教えています。なぜならば聖書にも生まれて成長して、大人になるとそういう過程が書かれてありますから。 E a gente consegue ver aqui por um exemplo aqui, né? Com licença, Pedro. A gente vê o Pedro. Você tem quantos anos, Pedro? 15 anos o Pedro tem, irmãos. 15 anos.
Se a gente for parar para pensar, irmãos, 15 anos ainda, na minha época pelo menos, ainda era uma criança. Eu com 15 anos, eu estava na rua jogando bola, estava empinando pipa. Hoje a gente vê o Pedro hoje, aqui na frente, irmãos, e já vê um homem maduro nele já. E não quer dizer questão de idade, irmãos, questão de caráter. 例えばペドロの例を使いますけど、ペドロは15歳じゃないですか。その15歳で、私は15歳の時にまだサッカーしてたんですよね。道端でサッカーをしてましたが、今ペドロを見るととても成熟な人に見えますし、それは年齢の問題じゃなくて性格の問題なんですよね。 Por mais que a gente vê aqui, irmãos, um casal de pastores, a Paula e o Esteves, a gente sabe que de um modo ou de outro a mãe acaba fazendo o jeitinho do filho, dando um jeito, mas a gente consegue ver o caráter hoje do Pedro através dos pais. Porque talvez se os pais fossem mais leves, ou se o pai fosse ainda crianças no berçário, como que iriam conseguir amadurecer o Pedro hoje, para estar aqui na frente ministrando a palavra de Deus juntamente comigo? 私たちがペドロの両親、牧師たちを見ると、非常に両親を見るとこのペドロはまだその成熟していて、実際に、母はそのペドロの気持ちをしたいとたまに思いますが、ペドロは今成熟していて、でそれは2人のおかげです。 E quando eu começava a estudar a palavra, também me via muito o Pedro na mente. O porquê? Porque a gente às vezes vê, irmãos, pessoas maduras, pessoas mais velhas, até de ministério mesmo, e também de idade, mas pessoas, irmãos, que não tomaram a atitude de ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, ser um ruiós, e até hoje ainda continuam, irmãos, no berçário. Só que, através da vida do Pedro e de muitos jovens que aqui estão, que ministram a palavra ou que estão no louvor, a gente consegue ver o amadurecimento espiritual e a mão de Deus na vida deles. 私は勉強しているときに多くの場合ペドロについて思い浮かぶ時があります。それなぜならばペドロよりその年上の人たちでもまだ未熟な人たち、もしくは、テクノンからフイオスになりたくない人たちが、多いと私はそう思います。 Irmãos, vamos aplaudir o Senhor enquanto o Pedro toma uma água, Pedrão, uma água. Vamos aplaudir o Senhor porque o Senhor é bom. Todo tempo o Senhor é bom nas nossas vidas, irmãos. E este culto nós temos que levar assim, né, irmãos? Para que todos nós possamos entender, tirar essa pressão que a gente fica, às vezes, né, irmão, da palavra, daquilo ao qual Deus vai falar. E nós temos que abrir o nosso coração, temos que respirar, deixar Deus falar, deixar Deus agir. Porque é assim que Deus fala no nosso coração. Quando nós ficamos muito tenso, com muito coração muito fechado, a palavra bate e volta. この圧力の中で私たちは実際に心を開けて神様の御言葉を聞く必要があります。 Então agora vamos passar para um ponto, irmãos, de uma pessoa técnica e não permanecer mais crianças. Quem que pode abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, para todos nós lermos juntos. 第一コリント13章の1節から見ていきたいと思います。 Quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra, porque essa palavra para mim aqui ela é muito especial para o nosso dia de hoje. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. 1 Coríntios 13, 11. すいません、11節から。 Vamos ler então novamente, para todos acompanharem aqui, irmãos. 1 Coríntios 13, 11. Hideki, me ajuda aí. Hideki está aqui? Ah, está aqui. Renanzão, me ajuda aí, Renanzão. Vamos lá. Vamos ler de novo. Quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Glória a Deus. 私は幼子であった時には幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時、幼子のことはやめました。 Então Paulo aqui, irmãos, ele usa aqui, irmãos, um exemplo muito claro para nós. Que quando nós somos crianças, claro, nós falamos como criança, nós agimos como criança. Porém, quando nós chegamos numa fase de maturidade, nós temos que agir com maturidade. Nós não podemos ser homens ou mulheres velhos agindo como crianças. E não é isso que Deus quer para nossas vidas de hoje.
パウロはこの11節で明らかな例示を私たちに使っています。当たり前ですが、私たちが子供の時には子供として考え、子供として思いますが、今私たちにとってはもうそれは昔のことなんですよね。E agora vocês vão entender um pouco mais agora do que Paulo nos orienta, em nome de Jesus. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. 第一コリントの3章1節と2節。Isso aqui, irmãos, é para nós levarmos para casa, estudarmos e avaliarmos o nosso coração. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, e sim como carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. 1節から兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方を乳を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でも無理なのです。アメン。 Olha para o seu irmão do lado e fala assim, essa palavra falou com você? 横の人見て、この言葉あなたに語りましたかと言ってください。 Irmãos, o que Paulo está nos orientando aqui, irmãos? Até quando nós iremos ficar, irmãos, na mamadeira? Ou até quando nós iremos, irmãos, ficar dessa mesma maneira a qual nós estamos? Até que ponto, irmãos, nós vamos deixar de amadurecer e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e continuar na nossa zona de conforto e no nosso berçário? パウロが私たちにここでこの聖句を使って伝えたいのは、いつまで私たちは幼子として生活していくのかみたいな、いつまで成熟せずに神様の御言葉を聞かずに生きていきたいのかと、そういう提示をしてくれています。 Uma palavra interessante, irmãos, é que todos ruiós um dia já foi técnico. Só que nem todos os técnicos querem virar ruiós. O porquê? Porque nem todos, irmãos, querem esse amadurecimento. Nem todos querem buscar o amadurecimento. E a gente vê nas igrejas, a gente vê, irmãos, no nosso dia a dia. A palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus está confrontando. Só que muitos de nós preferem ainda ficar no berço, na mamadeira. 非常に興味深いのは、すべてのフイオスというのは一時期はテキノンだったということなんですね。ですが、すべてのテキノンがフイオスになりたいかというわけではないんですよね。それとても興味深いですし、私たちはいろんなことが周囲に起こってますが、今の状況が心地よいからといって変えたいと思わないです。 E esse versículo, irmãos, ele é muito interessante para nós, porque Paulo fala assim, eu não conseguia falar com vocês na parte espiritual, porque vocês ainda estavam carnais. Eu tinha que dar alimentos para vocês ainda, leite, porque se eu desse um alimento sólido para vocês, irmãos, vocês não conseguiriam. Quem consegue hoje dar um arroz, um feijão para uma criança recém-nascida? A gente não consegue. Tem que ser bebida, tem que ser leite. Agora, quando vai criando maturidade, quando vai crescendo, irmãos, essa comida automaticamente ela vai vendo. Vai vindo e vai transformando a vida dessa criança. パウロがここで言いたかったのは、あなた方にはまだ硬い食物というのは私は与えられませんと。あなたにはまだ乳を与えるしかないと。ということは、今私たちが子供を持っているとして、で私たちはその子供に赤ちゃんに硬い食物を与えることはできないですよね。私たちはその赤ちゃんには乳を与えることしかできないんですよね。それと同じです。 Olha para o seu irmão do lado agora e fala assim, ó, hoje... Não, vocês estão muito fracos. Fala com autoridade, irmãos. Fala, hoje... Essa maturidade cai por terra. Fala, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, irmãos, por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Porque nós precisamos disso. A igreja de Cristo precisa disso. O Japão, essa nação precisa disso. Precisa que vocês amadureçam o mais rápido possível. 私たち、そしてこの教会、そして日本全体、すべての人たちが未熟な人たちから成熟な人たちになる必要があります。 E agora vamos passar para uma outra parte, os danos que o comodismo causa
na vida da pessoa. Abram a sua Bíblia em Tiago 1, versículo 22. ヤコブの1章22節を開きたいと思います。この聖句を読んで、心地よさが私たちにどんなダメージを与えるのかについて話したいと思います。Se você estiver perto de uma pessoa, segura na mão dela agora e vamos ler esse versículo junto aqui, porque esse versículo, irmãos, é forte. E essa pessoa vai sentir o poder de Deus através desse versículo. Amém? Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmo. 22節、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。 Então, irmãos, olha que palavra maravilhosa, irmãos. Não seja apenas ouvintes da palavra, porque é muito bom, irmãos, a gente vir aqui na igreja, maravilhoso. A gente vir sentar neste banco, estar nesse ar-condicionado, ter um cafezinho lá embaixo, a gente ouve a palavra de Deus, como todos os domingos Deus tem falado, e saímos daqui, irmãos, e não praticamos nada daquilo que Deus nos orientou. Isso nós chamamos de técnico, pessoas recém-nascidas, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos como ruiós. 私たちは御言葉を聞く、御言葉だけを聞くものになってはいけません。なぜならば私たちは教会に来て、この座席に座ってメッセージを聞いて、下にはコーヒーがあるからそこのコーヒーを飲んだりしてメッセージを聞きますが、この教会を出ると私たちはこの聞いたメッセージを何も行動に移してないというのが事実なんですね。なので私たちは御言葉を聞くだけのものにはなってはいけません。 Olha o que vai dizer a palavra lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e versículo 14. ピレモンへの手紙3章の13節から読みたいと思います。 A palavra de Deus vai dizer assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Glória a Deus, aleluia. すみません。ピリピの手紙3章の13節から、兄弟たち、私は自分がすでに取られたなどと考えてはいけません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、アメン。 Paulo aqui nos mostra, irmãos, que a caminhada, que a vida cristã, irmãos, é uma caminhada, irmãos, não é você estacionar, você ficar estacionado. E eu sei que dentro do seu coração, aquela vontade de servir, ou aquela vontade de fazer algo a mais para Deus, isso arde dentro de você. Porém, nós estamos dando mais espaço, mais vontade para a nossa carne, porque não queremos sair do nosso comodismo. Só que Paulo aqui nos orienta que a vida cristã, irmãos, é prosseguir, é para frente, não ficar parado. 神と共にこの歩む期間というのは、まっすぐ進む、直進するという期間なんですね。ですが事実を言うと私たちはこの期間の中で止まってしまうことが多いんですね。多くの人たちが神様のために何かしたいと思って心が燃えていると思いますが、実はこのあなたの肉のための行動を多くしているというのが事実です。なので、ですがこの13節にはパウロはこのイエス・キリストとのこの期間、歩む期間というのは直進する、前へ進む期間だとそう書いています。 Irmãos, e quando eu, um momento em casa, e eu comecei a perceber que o Salomão, irmãos, ele começou a mudar. O Salomão, ele começou a fazer tudo o que ele não fazia antes, ele começou a fazer. Ele acorda sozinho, eu só falo 2 vezes, ele já levanta, ele já acorda, e ele já sabe as obrigações dele, que é levantar, tirar o pijama, escovar os dentes, e já se preparar para colocar a roupa nova. この私たちが家にいた時に非常に私の息子が成熟してきたなとそう思いました。なぜならば私は2回起きてとしか言ってないのに私の息子が起きてそして朝の身支度が一人でできるようになってきました。それは非常に成熟してきたなという証です。 E eu, irmãos, eu fico reparando, irmãos, e aquilo ali me enche de orgulho, porque é muito bom a gente ver um filho. Quando o filho começa a tomar as decisões sozinho, quando o filho começa a fazer as coisas sem você ter que ficar toda hora pedindo ou implorando para aquilo fazer. Então isso é muito importante para um pai. E agora, irmãos, você imagina o coração de Deus conosco. Como você acha que o coração de Deus não é para a gente? Você acha que Deus ele se alegra, irmãos, quando nós ficamos parados, estagnados? Ou você acha que o Senhor quer que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus?
私を息子を見て非常に嬉しい気持ちになりました。なぜならば、一人でそれできるようになって非常に私は父として嬉しいです。でそれは私たちの父なる神が、私たちが滞在止まっているのを見て、私たちの父なる神がそれを見て嬉しくなるはずがないんですよね。私たちが何も行動に移さず止まっているならば、神様がそれを見て嬉しくなるわけがありません。Eu me alegro muito, irmãos, porque toda vez que eu vou ministrar a palavra de Deus, Deus ele sempre faz uma ilustração, às vezes na minha vida, ou me mostra algo, confirmando que é aquilo mesmo que ele quer que fala para a igreja. E tudo isso aconteceu com o Salomão. E eu me alegrei muito. Então tinha vezes, irmãos, que às vezes eu queria ajudar ele a fazer alguma coisa e falava, não, pai, eu já sou grande. 私は多くの場合、自分の息子を手助けしたいと思っていたんですが、息子が来て、いや、僕も大きい人だから一人できるよと、そう声かけられました。E isso alegra o coração de um pai, porque você sabe que ali o seu filho, por mais que seja novo de idade, 5 anos tem apenas o Salomão, mas quando ele começa a tomar essas atitudes, esse amadurecimento, irmãos, eu me reflito na minha vida espiritual, começando primeiramente comigo. Como que eu estou perante o Senhor? Como que está o meu crescimento espiritual com o Senhor Jesus? 私は父さんとして非常に息子が一人でできるようになることが多くなってきて、私も非常に嬉しいです。で、私もこの聖霊この息子の行動一人でできるようになることが多くなってきたということで、私も自分の精神的な人生を見つめるようになりました。その息子が一人でやって一人で行動することによって、私もまた再度見直す機会となっています。E por mais, irmãos, que essa aqui seja uma palavra de exortação, mas eu gostaria que você fizesse uma autoanálise na sua vida. Pode colocar durante esse 1 ano que você já está, ou de janeiro até aqui, o quanto que você amadureceu em Cristo, ou o quanto que você se afirmou na palavra de Deus, ou o quanto que você passou pelo menos a querer buscar mais a Deus. 一回この1月からこの6月の期間をちょっともう一回皆さんに見てほしいのですが、どれぐらいキリストにおいてここにおられる一人一人が成熟したのか、それをちょっと再度見てほしいです。Porque, irmãos, quando eu falo de idades, eu não estou querendo citar aqui, irmãos, de pessoas de 60 ou pessoas de 3, 4 anos. Eu estou falando, irmãos, maturidade é espiritual. Porque a gente vê um menino de 15 anos com uma postura de homem. E às vezes a gente vê homens com postura de meninos. 私は年齢について話しているのではなくて、この成熟した人というのは実際年齢の話とは関係なくて、精霊的な話になって、精神的な話になってきます。なぜならばこの15歳の人が、いるけれども、15歳の人ではなくてもう大人、成熟した人になっていると私たちも見ることができるからです。Eu vou deixar um versículo para vocês lerem em casa. Eu achei muito interessante essa história. E em 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 1, vai falar de um rei muito novo, rei Josias, que tinha apenas 8 anos de idade quando ele assumiu o reinado. 歴代史第2の4章。2 Crônicas 34, 1. De um menino de 8 anos que assumiu o reinado, o rei Josias. 歴代史第2、34章の1節を読みたいと思います。E eu quero mostrar para vocês, irmãos, que questão de idade não define o caráter. Quando uma pessoa quer, quando uma pessoa decide buscar a Deus, ou quando uma pessoa decide crescer espiritual, não importa a idade. O que importa nela é a atitude. Então aqui nós estamos vendo aqui, irmãos, lê comigo ali, ó. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Quantos anos tinha Josias? 8 anos de idade. この1節から、ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。ヨシアはこれ8歳だったんですね。E estamos falando aqui, irmãos, de uma família totalmente destruturada.
O seu avô Manassés era um grande idólatra. Criou um grande reinado, criando muita idolatria naquele reinado, onde o pai de Josias, Amon, reinou por muito tempo também. Porém, foi assassinado. Então você pega um menino de 8 anos de idade, que o avô é idólatra, que o pai é assassino, e tem um reinado totalmente corrompido por idolatria, automaticamente a gente vai pensar, ele vai seguir o mesmo caminho do seu avô e do seu pai. ヨシアの家族というのは非常にダメな、非常に神様の道を歩んでいない家族でありました。それなぜならば、ヨシアの祖母は偶像礼拝をする祖母で、ヨシアの父は殺人行為をする父でありました。なので、私たちはそういう行動があるから、普通考えると、ヨシアもそういう道を歩むだろうなという結果になりますが、ヨシアはそうなりません。E aqui eu fiz um resumo básico para nós entendermos um pouco, irmãos, e analisar na nossa vida e ver o que está faltando em nós. Então o rei Josias, com 8 anos, ele recebe o reino. Isso significa o quê? Identidade. Com 16 anos, ele decide buscar a Deus. Isso chama relacionamento. Aos 20 anos, ele remove os ídolos e aí causa santificação. 26 anos, restaura o templo, serviço e compromisso. Depois disso, conduz toda a nação ao arrependimento. Então, significa influência e liderança. Quer vir aqui, Pedro? 8歳でヨシアは、王様になります。これはアイデンティティを意味します。16歳で神様を求めようと、そういう決断をします。これは、神様との関係性を表します。20歳で偶像たちを取り除く。これは癒しを意味します。26歳で神殿を作り直す。これは神様とのさっき言いましたと関係性とも表せます。26歳で、神様の御言葉を見つけることができます。これは、精霊的な成熟した人を表します。その後、国民全員を悔い改めようと、そういう、勇敢をします。これは、リーダーシップと影響力を表します。E um ponto interessante do rei Josias é que quando ele pede para ler as escrituras, ele fala, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes. Por quê? Porque ele viu que tudo aquilo que ele estava fazendo, ou tudo aquilo que os seus antepassados fizeram, irmãos, causava indignação, causava fúria de Deus. Então ele rasga suas vestes, irmãos, e começam a buscar a Deus. Aí causa santificação. ヨシアが神様の御言葉を聞いたときに、実際に自分の服を、この引っ張って、破ってしまったと、そう書かれてあります。それは、ヨシアの、先祖たちが全て神様の気持ちに反するような行動をとっていたからなんですね。なのでヨシアは自分の服を破ったと、そう書かれてあります。E aí eu concluo essa história de Josias, irmãos, lá em Romanos 8, no 14, que é onde fala de Ruiós, que diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são Ruiós, filhos de Deus. このヨシアの話を終えるために、8章14節には、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。これはフイオスについて書かれています。E aí eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você se autoanalise, irmãos. O que está faltando em você para você amadurecer em Cristo? ではこの、皆さんに質問をしたいと思います。皆さんが成熟した人になるためには今何が足りてないんですか? Até quando, irmãos, nós, cristãos, nós que servimos a Deus, iremos continuar, irmãos, no leite e vamos deixar, irmãos, a comida sólida, a comida que é o alimento, que é isso aqui, ó, a palavra de Deus agir nas nossas vidas. いつまで私たちは乳を飲んで未熟な人のままでいるのでしょうか。私たちは硬い食物を食べないで、この硬い食物というのは実際に聖書を表します。硬い食物をいつまで私たちは食べないのか、そういう質問をしたいです。Quantos aqui agora querem continuar como técnico, querem continuar como um recém-nascido na igreja? Levanta a mão.
テクノンとして、生き続けたいという人、いますか？ Essa era a atitude que eu esperava de todos vocês mesmo. A gente, quando não levanta a mão, é que nós estamos decidindo querer mudança, querer mudar, querer sair da nossa zona de conforto, sair do berçário e se tornar quem realmente Deus quer nas nossas vidas. 皆さんが手を挙げていないということは、心からもうそのテキノンになりたくないということを表します。 Então eu gostaria que todos repetissem assim comigo. Hoje, a partir de hoje, esse técnico morre dentro de mim. E nasce agora o Ruiós. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. じゃあ皆さん、Glória a リピート Deus. してください。今日から私は、テクノンじゃなくて、新しいフイオスになるとそう宣言します。イエスの名によってアメン。 E agora vamos ver, irmãos, como se tornar então um Ruiós. Porque é fácil a gente querer largar o berçário agora, e agora iremos passar, irmãos, a ser como Ruiós, como ser praticantes da palavra de Deus. E eu quero, irmãos, que essa palavra não fique apenas daqui, irmãos, para o seu coração, mas que isso encha o seu coração, que isso transforma a sua vida e que isso cause uma transformação genuína da parte do Espírito Santo de Deus. ではどのようにして、私たちがフイオスに、この道筋どのようにしてフイオスになるためには何が必要なのかを、調べていきたいと思います。 Então eu vou ler mais uma vez, irmãos, para vocês ficarem com esse versículo dentro do seu coração. E toda vez que você pensar em desistir, ou toda vez que você pensar em parar, você vai lembrar desse versículo, Romanos 8:14. ではローマの8章14節をもう一回読みたいと思います。ぜひ、何回もこの聖句を思い出してください。 Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós, filhos de Deus, filhos maduros, filhos responsáveis, filhos que não param e que não deixam nada te parar, que assume a liderança e que deixa, irmãos, tudo fluir sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. 神の御霊に導かれる人は皆、フイオス、神の子供です。この一人一人が神様の御霊によってこの書かれている導かれる人は皆このフイオスになれます。 E o interessante é que quando nós tornamos, irmãos, uns filhos maduros, isso é muito interessante. Por quê? Porque nada pode nos abalar, porque nós sabemos de onde vem a ordem. E quando sabemos de onde que vem a ordem, nada pode nos tirar do foco, nada pode nos querer parar. Porque sabemos que nós somos guiados agora pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando vem uma palavra contrária, quando vem algo querendo te paralisar, você fala assim, eu sei de onde que veio o meu comando. 私たちは司令塔が誰であるか、知っているので私たちを止められるものってないんですよね。私たちが知っているからこそ私たちは前に、進み続けることができます。 E um ruiós, então, irmãos, ele manifesta a vontade de Deus Pai. Abram sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, no versículo 9, para todos nós lermos juntos. ということは、フイオスは神様の、心の本当の気持ちを表します。マタイの福音書5章9節を読みたいと思います。 Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. 平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。アメン。 Glória a Deus. Abram sua Bíblia também agora em Hebreus, capítulo 12, no versículo 7. Vamos ver os ruiós, né? Suporta as disciplinas de Deus. そしてヘブルの12章7節を読みたいと思います。 E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o Pai não corrige? 訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。 Então essa palavra aqui, irmãos, ela é muito, põe no português para mim, que ainda não cheguei nesse nível ainda, não chega lá. Irmãos, essa palavra aqui ela é muito maravilhosa para o nosso dia de hoje. Bem no finalzinho, ó, pois que o filho há que o pai não corrige. Então, irmãos, se o pai está te corrigindo,
Se o pai, irmãos, está te chamando para perto dele, se o pai quer que você amadurece, é porque ele tem um grande plano na sua vida e o principal de todos, é porque ele te ama. もしかしてあなたの父があなたを、ここに書かれてある通り訓練、してない、しているのならば神その父はあなたを愛しているということになります。 Porque eu vejo por mim, eu creio que todos aqui que são pais, todos aqui que têm filhos, a gente nunca quer ver um filho, irmãos, com 16, com 18, com 25 anos, sendo ainda dependente dos pais. Geralmente o pai, quando cria um filho, ele cria para o amadurecimento. E a gente fala que ele cria para o mundo. Porque se não cria para o mundo, irmãos, infelizmente, irmãos, eu também tenho isso também, né, irmão? E é triste, irmãos, a realidade. A minha mãe, antes dela falecer, ela sempre falava isso: eu criei um homem. E ela falava sempre para minhas irmãs: eu criei uma mulher. Então você não saia deste caminho. 私たち父は、息子たちを、訓練するときには、未熟な人になるためではなくて成熟な人になるために私たちは訓練しています。16歳、19歳、25歳の時でもまだ父に頼きりな人たちは、非常に悲しいことです。なので私たちは、自分の息子をこのなんていうか地球世界のために育てると、私そういう言い方をしています。 E Deus, irmãos, ele deixa exemplos claros para nós. Claros, que só que muitas das vezes nós não queremos enxergar. Uma mulher, ela gera um filho, aquele filho nasce, e aquele filho é pequeno, então aquele filho precisa de muito mais cuidado, muito mais atenção do pai e da mãe. Porque é o quê? Um recém-nascido. 子が生まれる時には子は思っているより非常に、母さんと父さんの、優しさ、親切さを求めています。それこそ、生まれたばかりの赤ちゃんなんですから。 E a gente vê, irmãos, quando Salomão ele foi visitar o Miqueias pela primeira vez, o Salomão ficava todo impressionado. Falou: nossa, pai, mas por que ele não levanta ainda? Ou por que ele não anda? Então, na cabeça dele, irmãos, a criança já ia nascer correndo para brincar com ele, jogar bola. Mas aí nós temos que explicar para ele, falar: Salomão, ele ainda é uma criança, ele ainda não fala, não anda, não senta, igual você quer, né? Mas um dia ele vai chegar nesse ponto. E assim, irmãos, é como Deus quer que nós sejamos. A gente nasce um dia, a gente começa a ter os cuidados da mãe, a gente vai crescendo, vai comendo comida, vai amadurecendo, chega num ponto triste, que ninguém gosta, mas temos que trabalhar, temos que fazer as coisas, irmãos, para nos sustentar. 私の息子が生まれたばかりの弟を実際に初めて見に行くときに、お父さんなんでこの僕の弟はまだ立ってないの、まだ話せないのみたいな質問をしたんですよね。もう彼の頭の中では一緒にサッカーしようみたいなそういうイメージだったんですよね。ですが私は私の息子にまだ生まれたばかりの赤ちゃんだから話せないし歩けないんだよとそう説明しました。私たちが子供の時にはまだここに書かれてあった通り、私たちは乳を飲んでまだ未熟な人であります。で私たち成長してで、嫌な部分仕事をしないといけないんですよね。そういう過程が必要です。 E é muito interessante quando o Paulo ele fala lá para a igreja de Roma: meus irmãos, o que estão acontecendo com vocês? É praticamente essa linguagem. O que estão acontecendo com vocês? Até quando vocês vão continuar desse jeito? Até quando o alimento seus vão ter que ser alimento leite, alimentos de criança, de neném? Até quando, irmãos, eu vou ter que falar com vocês ainda no modo carnal? Irmãos, se nós parássemos para analisar, irmãos, chegou o fim. A gente está vendo aí, irmãos, antigamente a gente ouvia rumores de guerra, rumores de terremoto, hoje já está acontecendo. E até quando, irmãos, nós iremos continuar desse jeito, paralisados, crianças, infantis? パウロがこのローマ人への手紙を書いた時には伝えたかったことは、あなたたちはいつまで未熟な人たちとして生き続けるのですかということなんですね。昔私たちは、戦争が起こるかもしれないという噂、そういう地震が起こるかもしれないという噂を私たちは聞いていましたが、今となっては戦争も起こっていますし地震も起こっています。この中で私たちは未熟な人として生活するのではなくて成熟な
人として、生きていく必要があります。 Eu lembro, irmãos, que antes de eu me converter, antes de eu aceitar a Jesus, eu lembro quanto a tristeza eu causava para minha mãe. Porque eu era uma pessoa que não estava nem aí com nada, eu seguia apenas a minha vida. E isso é uma vergonha para mim, eu falo não para exaltar nada, mas eu falo por vergonha. Porque a minha mãe aconselhava muitas vezes eu, até quando você vai continuar dessa maneira? Você vai esperar morrer, você vai esperar ficar numa cadeira de roda para você tomar juízo? Então, esses conselhos, irmãos, eu peguei muito para a minha vida. Eu falei assim, até quando eu vou continuar dessa maneira? Ou até quando eu vou continuar infantil, desobedecendo meu pai ou desobedecendo a minha mãe? 私は神様を受け入れる前にもう自分の心に従って人生を歩んでいました。もう私がしたい放題という感じでしたが、感じでしたから自分のお母さんを非常に悲しませたことも多かったです。ですがその中、私のお母さんはたくさんのアドバイスを私にくれました。そのアドバイスはあなたはいつまでそんな人生を歩むのかということでした。そのアドバイスは非常に私は心に留めておきました。 E o que eu aprendo com isso, irmãos? É a mesma coisa, irmãos, nós sentados nesse banco da igreja, ouvindo todos os domingos palavras de exortação, palavras de conhecimento, palavras de conselho, a qual o Senhor Deus tem nos exortado, tem falado, tem ensinado, irmãos, e a gente continua da mesma maneira. E é como se Deus falasse, igual a minha mãe falava, até quando você vai ficar desta maneira? Até quando você vai continuar desse jeito? Ou até quando você vai demorar para amadurecer, se tornar um homem ou se tornar uma mulher que seja como Ruiós, guiada pelo Espírito Santo de Deus? 私たちは毎週この座席に座ってメッセージを聞いて、同じルーティンを過ごしていますが、私たちは多くの場合このメッセージを聞いてこの教会を出て何も実行しないことが多いです。これは私のお母さんのアドバイスにあったように、あなたはいつまでそんな人生を歩むのかと似ていて、実際にこれを直していきたいと思います。 Às vezes eu até brinco com a Priscila, eu falo assim que hoje os pais de hoje, ou as mães de hoje, parece que eles esqueceram o chinelo e a cinta, porque eu conhecia todos esses de cor, irmãos. E tinha aqueles extra ainda, né, que era varinha, mangueira, cinta. Então a gente conhecia, irmãos. Só que isso, eu não me arrependo, irmãos, de nada, por mais que a gente brigasse com a mãe naquela hora, gritasse, minha mãe está falando comigo, eu falei, não. E a gente gritava ali com raiva, mas hoje, irmãos, isso serviu muito para amadurecimento da minha vida. Hoje eu me tornei maduro, me tornei um pai de família, um pai maravilhoso, né, irmão? Né, irmãos, que está ali ajudando, né, irmãos? Está ajudando ali, irmãos, os meus filhos, a minha esposa. Brincadeira, irmãos, mas né, nós temos que ser dessa maneira, né, irmão? Temos que ter, já que a minha esposa não está aqui para falar, eu tenho que falar por ela, né, irmão? Mas assim, irmãos, eu tenho visto a mão de Deus em tudo. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse amadurecimento da parte carnal. Agora eu preciso desse amadurecimento, irmãos, cada dia mais espiritual. 私は、妻と話すときによく冗談として言うのですが、今時の、父と母っていうのは、縄を腰を叩くためのこのものをもう使っていないと、もう忘れてしまったのではないかなと、そう私は冗談を言うのですが、私の頃はもういろんなたくさんの種類があったんですね。それはもう靴だったり縄だったり、もう本当にいろんなたくさんの種類が、ありました。で、私はそういう経験を終えて今は素晴らしい父となりましたし、素晴らしい家族も築き上げられたので、大切だと思います。 Agora abram sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, no versículo 14. ヘブル人の手紙5章の14節を読みたいと思います。 Vamos ler só essa primeira parte aqui, irmãos. Eu gostaria que todos nós lemos junto em voz alta. Mas o alimento sólido é para os... Então os alimentos sólidos é para quem, irmãos? 硬い食物は善と悪を見分ける感覚と、だけを読みたいと思います。 Então, irmãos, não adianta você ir para sua casa ou você parar em algum lugar e ficar analisando e falando assim, nossa, mas aquela palavra parece que não falou, aquela palavra parece que não mexeu comigo.
Então nós temos que fazer uma autoanálise dentro de nós, para saber se este alimento, irmãos, está sendo sólido para você, se esse alimento está sendo para edificar, para crescimento seu, ou se você está querendo aquele alimento ainda do leite, da maternidade. 私たちはメッセージを聞くときにはこのメッセージが硬い食物となっているかもしくはまだ乳そういう硬い食物ではないものなのか見分ける必要が非常にあります。 Já estamos finalizando, irmãos, tá? Gostaria que você abrisse também sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 13 ao 15. そしてエペソ人への手紙4章13節も読みたいと思います。 Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida e estatura da plenitude de Cristo. 私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ちた御丈にまで達するのです。アメン。 Então aqui, irmãos, aprendemos muito que a pessoa ela para de ouvir e ela começa também agora a servir também na casa, começa a servir agora também os irmãos e começam a servir também, irmãos, para a obra de Deus, para o ministério de Deus. 多くのキリスト教徒の人たちというのは聞くだけという行為をやめて実際にそれを実行するという期間に入ります。神様のために使う、教会のために使わされる、そういう期間に入っていきます。 Então, o ruioso, irmãos, ele vive a sua herança. Olha o que vai dizer lá em Gálatas, capítulo 4, no versículo 1 ao 7. ガラテヤ4章の1節から3節を読みたいと思います。 Vai dizer assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Mais um. Para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Para finalizar, de sorte que já não és escravo, porém filho. Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção disso. De sorte que já não és escravos, porém agora filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Deus, aleluia. 1節から7節、つまりこういうことです。相続人は全財産の持ち主なのに、子供であるうちは奴隷と何も変わらず、父が定めた日までは後見人や管理人の下にあります。同じように私たちも子供であった時にはこの世の諸々の霊のもとに奴隷となってしまいました。しかし時が満ちて神はご自身の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。それは律法の下にあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。アメン。 Então, o filho maduro, irmãos, o filho maduro, ele reconhece a sua identidade em Cristo. E quando nós reconhecemos a nossa identidade de Cristo, irmãos, nós herdamos a herança a qual o Senhor Deus tem para nós. Porque uma herança, a gente sabe muito bem que uma herança não pode ser dada para um filho, irmãos, que não tem compromisso, ou para um filho, irmãos, que não sabe administrar aquela herança. Então, por isso que a palavra deixa muito claro que a herança são para os filhos, mas os filhos o quê? Que seguem o caminho do Pai, que são obedientes à palavra de Deus e sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. 成熟した人っていうのは、神においてのアイデンティティをもう確立させた人たちなんですね。確立させた人たちです。 ruioso, ele se parece com Cristo. Romanos 8, no versículo 29. ローマの8章29節を読みたいと思います。
Porquanto, aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 29節、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。アメン。 Então não é apenas nós refletirmos, irmãos, ou recebermos a identidade de Deus, mas é nós andarmos como Deus andou aqui na terra, como nós fizer as coisas que Deus fez aqui nessa terra. Então isso torna uma identidade, você está seguindo os caminhos do seu Pai, os caminhos a qual o Senhor designou para você. E essa ordem foi muito bem clara para todos nós, de fazer discípulos a todas as nações. Mas como que nós iremos fazer discípulos, irmãos, se nós não queremos discipular nem nós mesmos? 私たちは神においてのアイデンティティを確立させるだけではなくて、私たちは実際にそれを行動に移して世界に行く、世界に広める必要があります。これは聖書にも明らかに書かれてある通りです。 Apóstolo falou algo muito importante, como que é? Apóstolo, ser discípulo? Você tem que ser discípulos para fazer discípulos. Quando podem aplaudir por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte, irmãos, para nós, porque para fazer discípulos, como a nossa apóstola falou, temos que ser discípulos primeiramente. Porque se nós não tomamos a nossa atitude como os discípulos, como que nós iremos fazer discípulos nas nações, dentro da nossa casa ou para os nossos filhos? Isso é forte. 使徒さんからも大切なメッセージがありましたが、私たちが弟子になってから他の人を弟子にする、そういう順序です。 E hoje eu faço uma pergunta para vocês, e já gostaria de chamar o grupo de louvor para estar louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha conversado com o Esther, falei, Esther, deixa Deus tocar no seu coração, Esther, louvor. Porque eu creio, irmãos, que é assim que Deus age nas nossas vidas. E hoje, irmãos, através dessa palavra de Tecno e Ruiós, eu gostaria que você refletisse muito, irmãos, na sua vida. Em que ponto que você vai, até que ponto você vai esperar, irmãos, você amadurecer, ou o que você vai esperar, irmãos, acontecer na sua vida, para você tomar essa atitude de um verdadeiro Ruiós. Ou você acha que Deus está muito satisfeito com a sua postura, apenas sentado no banco, ouvindo a palavra, e muitas das vezes nem praticando aquilo que tem ouvido. Só que Deus tocou no meu coração fortemente, irmãos, para poder passar para a igreja, começando primeiramente comigo, irmãos, que Deus não quer muitos imaturos dentro da igreja. Deus quer verdadeiros homens que se levantem, verdadeiras mulheres que se levantem nesta nação, em oração, em jejum, e que tome a postura de filhos, e deixe, irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque sentados na cadeira, irmãos, já temos bastante por aí. Agora, homens e mulheres que vão fazer a diferença nesta nação, ou que vão fazer a diferença na nossa casa, irmãos, isso são poucos. A própria palavra diz que grande são a seara, mas poucos são os ceifeiros. E eu digo para você, até quando, irmãos, você vai esperar? Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que pode acontecer com nós sair da igreja, ou o que pode acontecer com nós daqui 5 minutos. Só que uma coisa eu te pergunto, até quando, irmãos, nós vamos ficar desse jeito que nós estamos? Ou até quando nós estamos esperando a volta de Cristo? E se Cristo voltar hoje, como que Ele vai encontrar nós? Vai encontrar nós ainda como os filhos imaturos? Ou vai encontrar nós filhos maduros, filhos que tomaram a posição, que vão seguir o caminho de Deus Pai? E isso, irmãos, cortou muito meu coração, porque não é fácil a gente educar um filho, não é fácil a gente corrigir um filho. Isso machuca dentro de um pai, machuca dentro de uma mãe. Eu creio que machuca dentro de uma pessoa a qual você ama muito. Mas quando nós fazemos isso para o nosso filho, quando nós tomamos essa atitude, irmãos, de querer um amadurecimento, irmãos, isso tem causado grande impacto na nossa vida e na vida dos nossos filhos. 私たちがですね、このより成長を求めないという形、私たちが自分の生きたい放題のまま生きていると、私たちは神様の御言葉、神様が私たちのために望んでおられることを生きることはできないことを認識しなければならない。 E hoje, irmãos, eu gostaria que você neste momento se colocasse de pé.
そして今日皆さんご起立 Se く você ださい。 preferir também ficar sentado, irmãos. Mas eu gostaria que neste momento você curvasse a sua cabeça e deixasse Deus falar fortemente no seu coração através dessa palavra a qual foi ministrada para nós hoje. 目を閉じていただいて、神様が今日私たちの心に語ってくださったその言葉を皆さん、考えながらお祈りをしていきたいと思います。 Eu gostaria que você meditasse, irmãos, de tudo isso que foi falado e que você hoje tomasse essa posição. Que você hoje falasse dentro de você mesmo: eu cansei de ser um imaturo, eu cansei de ficar da mesma forma a qual estou. Eu quero ser um ruiós. そして私は今までみたいに未熟な人生とか今までのような、適当な人生を歩んでいくのではなくて、私はこのフイオになりたいというふうに宣言していく。 E através desse louvor a qual vai ser ministrado pelo pastor Esteves, eu gostaria que você abrisse mesmo o seu coração, irmãos, que essa palavra e as palavras que têm sido ministradas aqui neste lugar, irmãos, que ela possa fortemente edificar a cada um de vocês. E que vocês não saiam, irmãos, daqui da mesma maneira a qual vocês entraram, mas que cada dia que passa, você seja transformado pela palavra de Deus. そしてステビソン牧師が鳴らしてくださるこの賛美歌を通して皆さん成長を望んでください。イエス様に祈りをしたり、私が今日語らせてもらった御言葉だけでなく、この頃ずっと語られてきている御言葉を考えながら皆さんもその自分の人生、自分の心の変化を求めてください。 Eu quero que essa palavra, irmãos, fale no seu coração fortemente e que você fale: até quando eu vou continuar dessa mesma maneira, me preocupando com o trabalho, me preocupando com os afazeres e deixando a obra de Deus de lado, deixando de eu amadurecer. Que isso, irmãos, venha, irmãos, confrontar o nosso coração nessa tarde e que você possa tomar essa posição hoje, essa atitude hoje e falar assim: chega, até aqui eu era um técnico, agora eu sou um ruiós. 皆さんが雪だるまになっていくまで自分の人生をほったらかしにするのではなくて、主よ、私はいつまでこのような適当な人生を歩んでいくのかなと、もう私は嫌です、変わりたいですと強く望んでほしいです。 Ouça esse louvor, irmãos. Deixe esse louvor ministrar no seu coração. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Escolhido foi o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do Eu gostaria que você declarasse esse refrão bem forte no seu coração. Eu quero que você fale que você não é mais escravo do medo. Você é filho do Deus Altíssimo. 私はもう Você é 恐 filho 怖の daquele que o Senhor te chamou para herdar, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. 私はもう恐怖の子ではなく、私は神の子であると宣言して生きながらこの賛美を歌ってください。 Fala fortemente no seu coração, fala assim: a partir de hoje esse medo, essa timidez hoje cai por terra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser mais paralisado, eu não quero ser mais igual eu era antes. Eu preciso comer este alimento sólido, eu preciso ser transformado pela palavra de Deus.
私はもう臆病者ではない。私は主の神の子だ。だから私は強いんだと強く立ち上がってほしいと思います。Uma pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou Declara que você é filho de Deus. Você tem um pai, você. あなたには父がいます。 Você tem um pai que te ajuda, um pai que te aconselha. E se ele hoje está te corrigindo